Revalida 2013, questão 7. Homem com 35 anos de idade, obeso, com hérnia de hiato, é acompanhado clinicamente há cerca de 10 anos. Sua última endoscopia de controle mostrou esofagite com um esôfago de Barré, em uma extensão de cerca de 5 centímetros. Foram colhidas biópsias cujo resultado foi metaplasia de Barré. Qual a conduta inicial para o segmento deste paciente? Ok, então o paciente apresenta uma hérnia de hiato. Como nós sabemos, a hérnia de hiato é a protusão do estômago através do orifício pelo qual o esôfago atravessa o diafragma para penetrar na cavidade abdominal. Existe um músculo, o músculo do esfíncter esofágico inferior, que se abre para permitir a passagem dos alimentos para o estômago e então se fecha para impedir que os ácidos estomacais subam para o esôfago. Qualquer alteração nesse mecanismo pode provocar o refluxo gastroesofágico. Consequentemente, a azia é o sintoma mais comum da hérnia de hiato. Então, a hérnia de hiato é um dos fatores que pode levar então ao refluxo gastroesofágico. Ok, então o quadro clínico da doença do refluxo gastroesofágico. Sintomas esofágicos típicos: azia, pirose retroesternal. Sintomas esofágicos atípicos: glóbulos, dor torácica, não cardíaca. Sintomas extraesofágicos: respiratórios, otorrinolaringológicos e orais. Ok, o diagnóstico: raio-x de tórax. A gente pode fazer o diagnóstico, por exemplo, de hérnia de hiato. A endoscopia digestiva alta, que é bastante usada. O estudo contrastado do esôfago. A pH-metria esofágica de 24 horas. E a biópsia, que em alguns casos ela é indicada. Ok, lesões precursoras. Vamos ver aqui então algumas definições. Metaplasia e displasia. Metaplasia, transformação de um tecido adulto em outro, como proteção a estímulos lesivos. Altera a expressão gênica, instável geneticamente. Exemplo, epitélio respiratório no tabagismo, esôfago de Barré. Displasia, crescimento desordenado, hiperplasia atípica, começa a haver mutação genética, fenótipo alterado, desestruturação tecidual. Pode ser a evolução de uma metaplasia. É possível que regrida, mas é raro. Portanto, no caso da questão, o paciente tem aí uma história da doença do refluxo gastroesofágico e na biópsia dele deu a metaplasia. Então, no caso, ele tem um avanço da doença, mas não chega a ser uma displasia. A gente vai ver que, no caso, o tratamento para metaplasia e displasia são diferentes. Por isso que é tão importante a biópsia diferenciar o estágio. Ok, o tratamento. O tratamento divide-se em medidas higienodietéticas, medicamentos e cirurgia. Ok, algumas medidas higienodietéticas: posturais, qualidade dos alimentos, distribuição das refeições, perda de peso. Então, nesse quadro aqui tem algumas delas, algumas indicações para o paciente. Indica-se que o paciente não coma muito rápido, mastigue de 30 a 40 vezes o alimento, que fracione as refeições, assim não come muito de uma só vez, que deite-se somente depois de 2 horas após a refeição. Bebidas gasosas aumentam a pressão intragástrica e devem ser evitadas. Cafés ou chás com cafeína, como mate ou preto, devem ser restritos. Indica-se elevação da cabeceira da cama em 15 centímetros, inclinação que evita o conteúdo gástrico de subir para o esôfago. Ok, no caso, medicamentos. Então, diminuição da secreção gástrica e da acidez. Temos aqui alguns grupos de medicamentos, por exemplo, os inibidores da bomba de próton, o omeprazol e pantoprazol. Temos também o antagonista do receptor H2, por exemplo, a ranitidina. E os procinéticos. Os procinéticos, por exemplo, hidróxido de alumínio. Tem também os antiácidos, por exemplo, bicarbonato, pode ser indicado. Tratamento. Tratamento cirúrgico, ou tem alguns outros procedimentos, como a ablação por radiofrequência também. Entre os tratamentos cirúrgicos, a fundoplicação por Nielsen é, sem dúvida, aí o que mais aparece. É bastante comum quando a gente estuda, quando a gente lê alguma coisa sobre o refluxo, que você veja essa cirurgia. Ok, quando a cirurgia é indicada? Ela é indicada em caso de complicações, no caso, na falha do tratamento clínico também. Então, o médico ele indica as medidas higienodietéticas inicialmente, depende
do grau da doença, ele já começa com os medicamentos também, e caso os medicamentos e as medidas dietéticas não tenham nenhum resultado, então a cirurgia pode ser indicada. Então, no caso de displasias de alto grau, a ablação por radiofrequência está indicada. Aqui tem uma atualização. Estudos recentes de alta qualidade sugerem que a incidência de adenocarcinoma de esôfago em pacientes com esôfago de Barré é de 0,1% a 0,3% ao ano, sendo que o risco é maior em homens, 2 vezes maior em comparação com as mulheres, e quanto maior a extensão do esôfago de Barré. Vamos lá. Aqui. A progressão para o adenocarcinoma de esôfago foi estimada em 6% para displasia de alto grau e 1,8% para displasia de baixo grau. Portanto, como eu havia dito, então o paciente, por exemplo, ele apresenta a doença do refluxo gastroesofágico, ele pode não ter nenhuma displasia no caso. Ele pode apresentar apenas a doença do refluxo. No caso, o paciente da questão ele já apresenta a metaplasia. E no caso, se fosse um outro caso pior, ele poderia já apresentar displasia. A displasia é dividida em alto grau e baixo grau. A ablação por radiofrequência é o procedimento de escolha para o esôfago de Barré com displasia de alto grau, mas não para casos de esôfago de Barré sem displasia. Então isso aqui é bastante importante. Então a ablação por radiofrequência ela não está indicada em pacientes que têm o esôfago de Barré sem displasia. No caso, o paciente da questão ele tem uma metaplasia, então a gente já pode pensar que ele não tem essa indicação de ablação por radiofrequência. Não existe consenso sobre a conduta para os casos com displasia de baixo grau, mas a ablação é eventualmente recomendada por alguns especialistas. Vigilância endoscópica deve continuar mesmo após a erradicação aparente, bem sucedida da metaplasia. Então a metaplasia, como a gente pode ver, ela pode ser reversível. Voltamos então para a questão. Então, só resumindo, um homem de 35 anos de idade, obeso, com hernia de hiato, que a gente viu que é um fator importante, há cerca de 10 anos. Então ele já tem um período grande aí. Na última endoscopia foi diagnosticado o esôfago de Barré com uma extensão de 5 centímetros e a biópsia cujo resultado foi metaplasia de Barré. Então, como nós vimos, ele não tem a indicação da ablação por radiofrequência. Vamos então para as alternativas. Alternativa A. Indicação imediata de cirurgia anti-refluxo? Não. Como nós vimos, ele não tem indicação. A B. Indicação imediata de esofagectomia parcial? Não. Ele não tem indicação de cirurgia. C. Orientações higienodietéticas e uso de antiácidos orais? Essa é discutível. Vamos para D. O uso de inibidores de bomba de prótons, 60 a 80 mg por dia por 3 meses. Essa é um pouco melhor. E a E. Erradicação de H. pylori com amoxicilina e claritromicina? Não. No caso, esse paciente não apresenta uma úlcera, ele não tem uma doença no caso, a doença do refluxo gastrointestinal é causada pela acidez, pelo líquido do estômago que acaba irritando a parede do esôfago, e não é por causa necessariamente da H. pylori. Então, a gente não vai tratar, no caso, o paciente com amoxicilina e claritromicina. Então, a gente fica entre a C e a D. No caso, aqui seria um pouco mais... a gente teria que analisar a questão que é um paciente que já há cerca de 10 anos ele apresenta a hernia de hiato e é um paciente que só as orientações higienodietéticas e o uso de antiácidos não seria o mais indicado, porque ele já apresenta metaplasia. Como nós vimos, a metaplasia ela pode reverter, quanto ela pode de repente avançar para uma displasia. Então, o correto é começar a tratar esse paciente de forma medicamentosa, e uma das indicações, como nós vimos, é os inibidores de bomba de prótons, que no caso pode ser o omeprazol ou o pantoprazol. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Esse paciente tem indicação aí de começar o tratamento medicamentoso.